O paciente chega, você abre o dente e já drena aquele pus via canal, aquele pus ali que você fala, puxa, estava sob pressão e já tá vindo na sua cabeça, né? Que dor que esse paciente ou que essa paciente aqui estava sentindo. E a minha pergunta para você é, numa situação como essa, eu preciso de uma medicação intracanal, num caso como esse, ou eu posso partir ali para a obturação, o paciente fica livre em sessão única e vai estar tudo bem? Escuta a história aí que eu vou te mostrar no final qual que é a conclusão a respeito disso, que a gente pode fazer de maneira bastante segura, né? Qual que seria uma boa tomada de decisão. Vamos pensar, o que está acontecendo aqui nesse caso, né? Já tem um envolvimento periapical, certo? Seja ali uma pericementite, seja um abscesso intraósseo, né? Seja qualquer condição, já patologia periapical de origem endodôntica. Muito bem. O importante é a gente saber o quê? A origem desse processo, dessa patologia periapical, ela está dentro do canal, ou seja, vem de uma infecção intracanal, intraradicular. O acesso que a gente tem durante um atendimento, e nesse caso aqui eu tinha tempo suficiente para trabalhar nesse pré-superior dessa paciente que chegou com esse quadro aí de dor bastante intensa e já de uma automedicação realmente bastante violenta. Ao fazer esse acesso e ter essa drenagem, não é isso daí que vai pautar se eu vou finalizar esse tratamento endodôntico numa única sessão ou não. Tá? Eu tenho algumas variáveis, então, que eu vou sugerir aqui para você, que você pense aí no seu processo, se você estiver atendendo um caso desse, e você possa tomar uma boa decisão clínica aí no final das contas. Primeira coisa é o seguinte, eu estava com tempo para fazer o procedimento que fosse necessário, né? Que se eu não tenho tempo de conduzir aquele tratamento até o fim, nem entra na minha cabeça essa questão, será que eu preciso da medicação intracanal ou será que eu posso terminar? Se você tem o tempo suficiente, o segundo ponto que eu acredito muito, né, e que é o que me pauta a também considerar sessão única num caso desse, mesmo havendo drenagem via canal ou não, é se a paciente em si, o paciente em si que está passando por aquele quadro de dor, ele está em condições de suportar um atendimento mais prolongado. Por quê? Porque essa paciente, por exemplo, ela chega, poxa, eu não estou me alimentando direito, ou não estou dormindo direito, está vindo assim de um cansaço extremo, de uma má alimentação, não está se hidratando às vezes direito, né? E com um cansaço tão grande que você pensar em estender um pouco mais, mesmo que sejam poucos minutos, você fala, mas o que são 10 minutos a mais, o que são 15 minutos a mais, né? Quando a gente está com dor, pensa na seguinte situação, eu já precisei em alguns momentos recorrer a um serviço de emergência médica, por exemplo, ficar aguardando, né, naquele momento que você está de alguma forma se sentindo mal e cada minuto a mais custa bastante. Então, é um critério que eu acredito, esse segundo critério aqui, né, que seja bastante válido da gente se colocar então no lugar do paciente, né, e ter essa sensibilidade, como que esse paciente está com relação ao tempo de cadeira. No caso aqui a paciente estava bem, ela estava relativamente tranquila de estar ali e até mencionou, se fosse o caso, né, de poder finalizar numa única sessão, ela preferia aguentar uns minutos a mais e ela estava bem com isso. Joia! Aí a gente vai então botar a mão na massa e saber se o dente, né, a condição em si, vai ser viável para a gente poder obturar aquele canal se houver possibilidade, que seria o quê? Basicamente, se você conseguiu fazer uma limpeza adequada, um baita de um preparo adequado, com um protocolo de irrigação sensacional, além de todo o preparo mecânico, e você tem um canal seco, no fim das contas, aquele canal secou, não está saindo exudação mais nenhuma. Não existe razão para você não obturar, você pode obturar, tá? Por quê? Porque tudo que havia para ser trabalhado via canal foi trabalhado. O que está agora fora do canal é o que o organismo do paciente vai ter que lidar. E se o organismo do paciente precisar de algum suporte, que seja daí um suporte medicamentoso, um suporte terapêutico, ele vai ser de ordem sistêmica, tá? Uma medicação, por exemplo, o protocolo para essa paciente aqui, já tinha sido uma analgesia preemptiva com o uso de dexametasona 4mg, um comprimido logo imediatamente antes da consulta e imediatamente após uma dipirona, 1 grama, né, pós-imediato para uma analgesia preventiva, já para o momento de que passasse totalmente aquela anestesia, a paciente não entrar num quadro de dor já instalada, que poderia ser mais difícil daí de você conseguir um controle, e aí depois recomendação, né, de uma medicação só analgésica de manutenção para o caso dessa paciente ter dor ali nos 2 primeiros dias, que é o esperado.
Muito bem, então canal seco, dente obturado e paciente, né? O feedback aqui, né, na verdade, da filha da paciente, é uma paciente mais idosa, e o feedback da filha, né, no mesmo dia, algumas horas, umas 6 horas depois já do atendimento, dizendo que ela estava bem, estava totalmente sem dor, apesar daquele quadro bastante agudo do momento que ela chegou. A gente sabe quando um quadro bem agudo, uma dor prévia, instalada, a gente tem uma possibilidade aí de um pós-operatório um pouco mais incômodo, mas aí os procedimentos, o passo a passo, as considerações, as variáveis que foram consideradas no decorrer daquele atendimento possibilitaram que a gente finalizasse esse tratamento, então, não só numa única sessão, mas numa única sessão com segurança de que a paciente estaria bem, né? Não só naquele imediato, mas também no longo prazo, pensando em que um tratamento foi bem realizado, certo? Então, drenou pus via canal? Não se preocupe, no primeiro momento não é aquilo que vai pautar, né? Isso daqui precisa de medicação intracanal, isso daqui precisa, né, ou pode ser feito em sessão única, enfim, você leva em consideração essas variáveis com relação, primeiro, a você, se você tem o tempo, segundo, com relação ao paciente, se o paciente está bem, está tranquilo, se ele suporta aí o tempo operatório necessário para eventualmente sessão única, e terceiro ponto, condições relacionadas ao dente, se você consegue manejar toda a anatomia, manejar toda aquela infecção, fazer um preparo adequado, protocolo de irrigação e se o canal seca no final para você poder obturar então de maneira adequada, tá ok? Grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.